Boa tarde, ministro. Boa tarde, Perioto, os demais que acompanham essa reunião. Só preambularmente, ministro, antes de iniciar minha fala, só para situar os companheiros e companheiras, essa reunião foi solicitada pelo Fórum das Centrais Sindicais aqui do Rio Grande do Sul, com o senhor ministro, que era para ter acontecido, inclusive, no momento anterior, só não aconteceu por conta de que, no mesmo dia, no mesmo horário, o presidente Lula marcou para anunciar as medidas que foram implementadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ministro, então, iniciando minha fala, quero dizer que estamos todos nós angustiados e angustiadas com a gravíssima situação que nós estamos vivendo aqui no estado, que certamente, na sua vinda para cá, o senhor também pôde observar exatamente a situação de calamidade que nós estamos vivendo. E a circunstância não é algo passageiro, não é algo que aconteceu e logo ali adiante vai ser resolvido. É algo que vai precisar de medidas a curto, médio e longo prazo, né? Nós tivemos empresas inúmeras que foram levadas pelas águas dos rios, das enchentes, outras ainda estão cobertas, né? Sem perspectiva de volta, muitas delas, outras com uma perspectiva a médio e longo prazo, talvez de alguma volta. Nesse sentido, as centrais sindicais já encaminharam aí várias propostas, eu queria destacar algumas das questões, além destas que o senhor levantou aqui e ponderou que o governo já as adotou, né? Então, eu encaminhei, inclusive, para o secretário de Relações do Trabalho, que está aí ao seu lado. Se ele abrir o celular, ele vai ver que recebeu aí, então esse ofício aí é endereçado ao senhor ministro, né? Encaminhado aqui pela CTB do Rio Grande do Sul. A nossa preocupação, há controvérsias, mas nós, diante do grau acentuado, temos algumas realidades de Estado, de uma necessidade da regulamentação da Lei 14.437, e que dentro dela, para sua aplicabilidade, tanto na flexibilização como também no programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, para se aplicar naqueles casos excepcionais, onde não se tem mais emprego, nenhuma perspectiva a curto e médio prazo de que essas empresas retomem as suas atividades, mediante sempre a celebração da negociação coletiva, isso implica a participação dos sindicatos de trabalhadores e empregadores, a adoção do benefício emergencial, mas que garanta um percentual maior dentro dos salários para que se tenha uma garantia mínima a esses trabalhadores e trabalhadoras. Que essa questão do abono de faltas, que não existe uma regulamentação esse é o argumento empresarial, que seja implementada alguma medida pelo governo, de que as faltas justificadas com atestados emitidos pela Defesa Civil sejam aceitos como faltas justificadas. Que nós tenhamos um período de proibição das dispensas nesse período próximo agora que deu essa enchente e que se veja as possibilidades do Estado, inclusive, bancar essas questões de sustentabilidade, inclusive, junto às pequenas e médias empresas, principalmente, que foram as mais afetadas. Nós temos um problema, o governo liberou, ministro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O que está acontecendo? Os trabalhadores estão indo lá na Caixa e não tem fundo. Não foi recolhido o Fundo de Garantia. O que nós queremos é que o Fundo do Amparo ao Trabalhador de subsidie até que o Estado efetue a cobrança dessas empresas inadimplentes. Então, vamos dizer que nós tenhamos aí, através do Fundo de Amparo do Trabalhador, esse subsídio a esses trabalhadores afetados. A questão que nós estamos vivendo é muito séria, senhor ministro, e dificilmente as entidades patronais aceitarão negociar, encaminhar as negociações coletivas, das convenções e acordos coletivos nesse período e se utilizarão, inclusive, dessa situação para gerar retrocessos ainda maiores nas relações de trabalho. Nós pedimos que haja uma medida de excepcionalidade, de um princípio de ultratividade assumido nas normas coletivas,
no mínimo de 6 meses. Então, nós discutirmos essa possibilidade. Além de uma linha especial de créditos para reconstrução para pequenas e médias empresas e para agricultura. Nós achamos que a nossa familiar, e debatimos ontem aqui, eles têm uma pauta própria, inclusive, né, que se crie um programa emergencial para o trabalhador rural e também para os trabalhadores urbanos. Eu vi a Cacá aqui, do setor, esses setores que, na verdade, hoje não têm relação de emprego, que são, na verdade, a chamada atividade informal, precisam ter uma garantia mínima, um braço mínimo estendido pelo Estado nesse momento. Além dessa verba de reconstrução e da vida dos atingidos, que foi uma medida muito acertada, a gente sabe que é insuficiente, vamos buscar isso aqui, fortalecer isso junto ao o senhor falou, nós precisamos de emergenciais produtivas de trabalho. Nós precisamos reconstruir essas cidades, essas pessoas que vão ficar vagando por aí, botá-las ao trabalho e ter uma receita mínima, né? E uma atenção especial, senhor ministro, um auxílio emergencial às mulheres trabalhadoras autônomas, as mulheres que são mães de família, que hoje, na verdade, exercem essa atividade cada vez com um número maior, precisam de um olhar diferente. E, por último, senhor ministro, está aí a nomeação de novos auditores fiscais do trabalho. Nós achamos que, diante do ocorrido, vamos dizer assim, o desmonte da estrutura da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o aumento do número de trabalhos análogos escravos, a agravação da situação provocada pela calamidade, que vai gerar conflitos de forma extraordinária, jamais vistos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós reivindicamos que, no mínimo, 10% dos fiscais que serão o curso em andamento sejam nomeados aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, sinteticamente, senhor ministro, e toda a assessoria, esse documento já foi entregue aí e nós, efetivamente, gostaríamos que fosse criada uma comissão, alguém nomeado, secretário Perioto, enfim, alguém de vocês do Ministério do Trabalho, sei que as atividades do ministro elas têm que continuar e se desenvolver, porque nós temos um país que está também ao redor do Rio Grande, precisa também das ações do Ministério, mas que dê uma atenção, tipo o governo Lula fez, de forma geral, com o ministro Pimenta aqui no Estado, nós gostaríamos de ter alguém do Ministério do Trabalho que prestasse essa atenção especial para o Estado do Rio Grande do Sul e pudéssemos ter uma mesa permanente de discussão de solução do conflito. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, estive falando com ele ontem, se colocou à disposição para que a gente construa esse Estado pela atenção.